exaltado nos céus. Exaltado acima de todas, exaltado acima de todos os principados e potestades. Aleluia, glória a Jesus. E exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, e exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com toda a amada igreja. É uma alegria poder me dirigir à igreja nesse momento. É com alegria que assim o fazemos, a fim de podermos cultuar o nosso Deus, celebrarmos ao Deus da nossa vida, ao Senhor eterno, aquele que é digno de honra, glória, de todo louvor e de toda a nossa adoração. Nós somos a sua igreja, nós somos o teu povo. Eu quero convidá-los a que você acompanhe a leitura da palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo 95. Diz assim a palavra de Deus até o verso 7. Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Cantemos ao Senhor, celebremos a Deus, que você exalte ao Senhor aí na tua casa, que você louve a Deus, que você cante, que você celebre, que seja um tempo de adoração a Deus. Oremos, dando início a esse momento. Deus amado, obrigado, Senhor, porque temos essa ferramenta à nossa disposição, porque ao mesmo tempo em que estamos tão distantes, também estamos tão próximos a Deus. Abençoa a nossa comunhão, abençoe, ó Deus, a nossa igreja, que a graça maravilhosa do Senhor seja abundante sobre nós. Receba, Deus, o culto que lhe prestamos, que de fato, ó Deus, somente o teu nome seja exaltado e engrandecido. Dê condições, ó Deus, para que a tua igreja te louve, te adore, te engrandeça. Perdoe os nossos pecados, as nossas mazelas, ó Deus. Perdoa, ó Deus, porque temos pecado contra ti, Senhor Deus. Nós rogamos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre o teu povo e sobre a tua igreja. E assim nós o fazemos no nome de Jesus. Amém.
Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Poderei pagar o preço do meu pecado lá na cruz. Não poderei pagar o preço do meu pecado lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a sua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo. Abramos a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 31. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31, assim diz a palavra de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a exposição da tua santa palavra. O apóstolo Paulo começa o capítulo 8 da carta aos Romanos fazendo uma afirmação. Foi assim que eu comecei o estudo desta manhã de domingo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E hoje pela manhã nós vimos a implicação de tudo isso, de que nós somos de Cristo. E nós vimos ainda que, ainda gemendo e sofrendo por causa do pecado, em que nós ainda estamos sujeitos nesse corpo corruptível, nós pertencemos a Deus por meio de Jesus Cristo. Como vimos hoje pela manhã, o Espírito Santo está intercedendo por nós. E como vimos no verso 26 desse capítulo 8, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ainda diz o verso 27, ele intercede segundo a vontade de Deus. Por isso a palavra de Deus vai me garantir que, porque ele intercede com gemidos inexprimíveis e intercede segundo a vontade de Deus, que todas as coisas estão cooperando para o bem, para o meu próprio bem, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está em Romanos capítulo 8, verso 28. Então, se todas as coisas estão cooperando segundo o propósito de Deus, os planos de Deus não podem ser frustrados. E o apóstolo Paulo vai mostrar que o plano de Deus chega até o final. Ele é o Senhor deste plano. Ele começa e ele leva até o fim. O verso 29 até o verso 30 diz: porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Esse é o plano infalível de Deus. Deus conheceu, Deus predestinou, Deus chamou, Deus justificou e Deus glorificará. Após afirmar todas essas verdades, o apóstolo Paulo vai concluir, nos dando então, concluir esse capítulo 8 de Romanos, nos dando as provas da segurança do amor de Deus. O verso 31, ele diz assim: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que é que nós podemos afirmar depois de tudo que nós já sabemos sobre o plano de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre a direção de Deus, sobre a intercessão do Espírito? O que é que nós podemos afirmar? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Aquele que nos conheceu de antemão, aqueles que nos justificou, ele nos levará à glorificação. Então o apóstolo Paulo, através de 5 perguntas, ele vai nos dar a garantia, as provas, a segurança que temos do amor de Deus. A primeira pergunta que ele faz está aí no verso 31. E ele começa perguntando: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, irmãos, esteja sempre em mente este plano de Deus. Seja sempre em mente que todas as coisas estão cooperando para o propósito de Deus. Então a primeira pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, minhas irmãs, não tem ninguém maior do que Deus. Não tem ninguém mais poderoso. Não tem ninguém mais confiável. Não tem ninguém mais santo, mais amoroso que o nosso Deus. E se Ele, que é o maior, o mais poderoso, o mais confiável, o único confiável,
se Ele é o único santo, se Ele é quem tem amor pleno e completo, se Ele é este Deus Todo-Poderoso, se Ele é por nós, quem será contra nós? Essa é a pergunta do apóstolo. Percebe, irmãos, que o apóstolo Paulo faz sua argumentação e ela tem sentido, pois a segunda pergunta faz parte dessa argumentação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ele faz a segunda pergunta: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Pensa, igreja, se Deus nos amou primeiro, nós ainda pecadores, Ele nos deu o seu Filho para a nossa salvação. Se Ele nos amou primeiro, Ele jamais nos abandonará, queridos. Especialmente agora, que regenerados, templos do Teu Santo Espírito, habitação do Teu Espírito, agora que somos filhos de Deus, por meio de Cristo Jesus, Deus jamais nos abandonará. Ele não poupou o seu próprio Filho, Ele o entregou por nós. Então Ele não nos dará graciosamente todas as coisas. Grande é o amor de Deus. Deus está cuidando de nós, queridos. Deus sabe de tudo quanto precisamos. E Deus faz segundo tudo o que Ele quer para o nosso próprio bem, pois Ele sabe exatamente do que é que nós precisamos, queridos. Paulo continua a sua argumentação, e para nos mostrar a garantia que temos em Cristo, ele faz uma terceira pergunta, e ele diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, contra os eleitos de Deus? Aí no verso 33, nós pecamos contra Deus, nós ofendemos a santidade de Deus, a nossa dívida era para com Deus, uma dívida impagável, e foi o próprio Deus que resolveu pagar a nossa dívida, e foi Ele quem pagou a nossa dívida, foi Ele quem deu o seu próprio Filho como pagamento pelo nosso resgate. Cristo foi constituído não só nosso Salvador, mas o nosso advogado. Nós fomos justificados em Cristo Jesus. Ele tomou o nosso lugar, Ele pagou a nossa dívida, Ele morreu a nossa morte. Por isso o apóstolo Paulo pergunta: quem poderá nos acusar? Quem tentará acusação contra aqueles que Deus escolheu, que Deus justificou, que Deus amou? Se nós somos declarados justificados em Cristo, Ele pagou todo o escrito de dívida que era contra nós. Então Paulo continua fazendo uma quarta pergunta: quem os condenará? Se somos justificados em Cristo, se fomos absolvidos em Cristo, se Cristo pagou o preço do nosso resgate com seu precioso sangue, quem nos condenará? Meus irmãos e minhas irmãs, vocês já perceberam que existe alguns acusadores? Paulo está perguntando: quem nos condenará? Quem é que tem nos acusado? E eu elenquei aqui pelo menos 3 acusadores. O primeiro, o nosso próprio coração, a nossa própria consciência. Muitas vezes somos acusados pelo nosso coração. O segundo, algumas pessoas que nos têm por inimigos, algumas pessoas que levantam calúnias, acusações, alguns que te acusam
alguns que falam mal e levantam acusação contra ti, meu irmão, contra ti, minha irmã. O terceiro, o nosso arqui-inimigo, o arqui-inimigo de Cristo, o inimigo da igreja, Satanás, Lúcifer e os demônios, eles têm nos acusado. Todavia, a palavra de Deus nos diz que nenhuma condenação prosperará sobre nós. Quem nos condenará? Essa é a pergunta. E o apóstolo Paulo responde essa pergunta no verso 34. Apesar de muitas vezes acusados pela nossa mente e coração, muitas vezes acusados por outras pessoas, muitas vezes acusados pelo próprio demônio, o apóstolo Paulo vai nos garantir, no verso 34, que nenhuma condenação prosperará sobre nós, por um único motivo. E ele vai falar o motivo. Ele diz: porque Jesus morreu por nós, queridos. Porque Jesus morreu por aqueles que foram justificados. Jesus morreu pelos meus pecados, pelos pecados que me condenavam, que me afastavam da comunhão com Deus. Segundo lugar, porque Jesus não só morreu, porque Jesus ressuscitou. A prova do seu glorioso poder e da eficácia da sua obra é a sua ressurreição. O nosso Redentor está vivo, ele matou a morte, ele destruiu a morte. Cristo vive, queridos, ele ressuscitou. Cristo não só morreu, Cristo não só ressuscitou, mas a palavra de Deus nos informa que ele está sentado, que ele está à direita de Deus Pai. Ele é levado aos céus e ele é colocado à direita do Pai. Quem nos condenará, queridos? Agora preste atenção, queridos. Ele morreu por nós, ele ressuscitou pela sua igreja, ele está à direita do Pai e ele intercede por nós. Ele foi constituído o nosso supremo advogado. Cristo está intercedendo pela igreja, ele é o nosso advogado, queridos. Por isso, quem é que vai nos acusar? Se Cristo está intercedendo por nós, Cristo é o nosso advogado, queridos. Por isso o apóstolo Paulo começou o capítulo de Romanos do jeito que nós iniciamos essa mensagem. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Cristo morreu, porque Cristo ressuscitou, porque Cristo está à direita do Pai, porque Cristo está intercedendo pela sua igreja, Cristo está intercedendo por nós. Mas o apóstolo Paulo ainda faz uma quinta pergunta: quem então pode nos separar do amor de Cristo? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Aí no verso 35. E aí o apóstolo Paulo vai listar, queridos, uma série de adversidades que nós estamos sujeitos a passar. Veja aí o verso 37. Ele fala: será tribulação, será angústia, serão perseguições, fome, nudez, perigo, espada. Romanos 8,35. Todas essas coisas virão sobre nós, irmãos. Tribulações, muitas tribulações, momentos de muita angústia, perseguições das mais diversas, fome, nudez, perigo, espada. Nós estamos sujeitos a passar por todas essas coisas. Os apóstolos passaram por todas essas coisas. Os discípulos de Cristo passaram por todas essas coisas. A história da igreja é marcada por todos esses tipos de perseguições, de angústias, de dores, de momentos difíceis, de tribulações, momentos de espada, de perigo, momentos mais terríveis, queridos. Nós temos passado por isso, não somos diferentes dos irmãos do passado. Passamos hoje por pandemias, problemas financeiros, notícias que nos decepcionam, perdas das mais diversas. Todavia,
essas coisas não podem nos separar do amor de Cristo. O apóstolo Paulo nos afirma isso no verso 37, ele diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Meus irmãos, nós somos mais que vencedores, queridos. Apocalipse 21, queridos, nós sabemos o resultado de tudo, nós sabemos como se dará no final de todas as coisas, nós sabemos, irmãos, qual será o final da história. Nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Então agora, o apóstolo Paulo diz que ainda podem vir coisas piores, queridos. Ele vai listar agora um conjunto de outras coisas piores ainda, a partir do verso 38 e o verso 39. Ele diz: porque eu estou bem certo. Ele tinha uma certeza, irmãos, e ele fala sobre morte, vida, ele fala sobre anjos, ele fala sobre principados, ele fala de coisas do presente, coisas do porvir, ele fala sobre poderes, ele fala sobre altura, ele fala sobre profundidade, ele fala sobre qualquer criatura. Ele vai listar coisas que não estão na primeira lista, mas que podem vir sobre nós, a diversidade das mais diversas, queridos, problemas diversos que nós nem sabemos nomear, muito deles, eles virão sobre nós, muitos e muitos problemas. Sabe por quê? Que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, irmãos. Você sabe por quê? Que nada dessas coisas, nada delas, absolutamente nada, aquilo que foi listado, o sofrimento desse mundo, os níveis de sofrimento, tantas coisas listadas pelo apóstolo Paulo e que tem sido acometido por nós, dificuldades das mais diversas que temos passado na nossa caminhada e que passaremos ainda, queridos. Sabe por que nada dessas coisas? Ele diz nada. Agora, irmão, presta atenção, absolutamente nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está aí o final do verso 39. Nada, queridos, nada, absolutamente nada. As coisas estão difíceis, irmãos, eu concordo. Passamos dias terríveis, muito complicados. As notícias são terríveis a cada dia. Nós não somos poupados de nenhuma delas, queridos. Elas virão sobre nós. Mas tenha certeza que nenhuma dessas dificuldades e que nem ninguém, nem nada pode nos tirar da presença do nosso eterno Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada poderá nos separar. Nós estamos eternamente seguros por meio de Cristo Jesus. Nós vamos passar por todos esses problemas, queridos. Nós vamos enfrentar todas essas adversidades. O plano de Deus vai se cumprir na nossa vida. Nós vamos chegar até o final, queridos. Nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. Um dia, todas essas coisas vão passar. Deus está olhando por nós. Deus está cuidando de nós, querido. Que Deus te fortaleça. Que Deus, nessa noite, aumente a sua fé, queridos. E minha querida, que Deus nessa noite renove as tuas esperanças, que a sua esperança se renove nas promessas de Deus, no plano de Deus, no cuidado de Deus, na promessa de Deus, que você renove a sua esperança na palavra de Deus, queridos, que Deus enche o teu coração de conforto, de consolo. Você aí, meu irmão, minha irmã, que além de toda essa pandemia, além de todas essas dificuldades financeiras, ainda tem enfrentado dificuldade no seu lar, no teu casamento, na tua casa, você que tem enfrentado essas adversidades, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está
em Cristo Jesus. Lembre-se, queridos, daquilo que estudamos hoje pela manhã. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Confie naquele que te fez a promessa. Ele é poderoso para cumprir. Oremos a Deus. Senhor, bendito Deus, que esta palavra, Deus, venha sobre o coração do teu povo e da tua igreja. Que essa palavra, Deus, que foi consolo para a minha alma, que foi esperança, Deus, ao meu coração, também assim o seja na vida do meu irmão e da minha irmã. Consolo e esperança. Que o Senhor nos fortaleça, Deus. Que o Senhor renove agora os casamentos. Que o Senhor renove agora, Senhor Deus, a amizade. Que o Senhor reconcilie vidas nesse momento, ó Deus. Que a graça do Senhor se manifeste sobre nós e em nós nesse momento, ó Deus. E que o Senhor gere consolo e conforto a cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, ó Deus. Oh Deus, traga a tua paz a este lar, a esta casa, a essa família, Deus. E não permita, ó Deus, com que este irmão e essa irmã entrem em desespero, ó Deus, porque lutas e adversidades fazem parte da nossa caminhada, mas o Senhor está conosco e todas essas coisas estão cooperando para o nosso bem. Portanto, ajude o teu servo e a tua serva a estarem firmes, ó Deus, e a suportarem, sabendo que o teu Espírito intercede por nós com grande intensidade, com gemidos inexprimíveis, ó Deus. Louvamos o teu nome e te adoramos, ó Deus, e rogamos a bênção do Senhor sobre o teu povo. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor sejam sobre vós, queridos, agora e para todos sempre. Amém.